Olá pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar um assunto tão importante para os empreendedores que, em vez de fazer um vídeo, eu resolvi fazer uma série. Eu vou mostrar um plano emergencial de crise completo, em 3 passos. Hoje é o primeiro passo, então pega papel e caneta ou abre um documento digital no seu computador e vamos lá! Primeiro eu quero começar esse vídeo mandando uma mensagem para você, empreendedor. Nesse momento, fique firme, confia em você mais do que nunca e lembre-se do que te trouxe aqui. E para mostrar que você não está sozinho, eu ia fazer um vídeo, mas eu vou fazer uma série sobre um plano emergencial de crise completo, em 3 passos. Espero que de coração isso te ajude. Geralmente, para a gente ter um olhar global sobre uma empresa, a gente pode olhar em 3 linhas: pessoas, processos e produto. Eu vou usar aqui essa linha estratégica para construir o nosso plano, mas eu vou substituir o último ponto, produto, por fluxo de caixa. E você vai ver lá no final do nosso planejamento como isso vai fazer toda a diferença. Então vamos construir junto esse planejamento até o fim. Só antes de começar, eu preciso te pedir para curtir esse vídeo já no início e se inscrever no canal e assinar as notificações, porque é essa maneira que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a mostrar ele para mais pessoas. Assim a gente vai ajudar mais empreendedores nesse momento, ok? Então vamos começar o nosso planejamento. A primeira linha estratégica que você vai trabalhar é pessoas. Aqui a mensagem é: valorize as pessoas, elas vão te ajudar a chegar do outro lado. Eu usei essa analogia de chegar do outro lado e eu vou falar sobre construir uma ponte mais para frente para você, porque é assim que eu imagino esse momento. A gente tem um momento antes da crise e nós precisamos construir uma ponte para chegar do outro lado, que é o momento pós-crise. Eu vou usar isso como analogia para a gente ilustrar o momento que a gente está passando. Nessa configuração, pessoas é a linha estratégica fundamental, é a base para todo o planejamento. E por isso a gente precisa trabalhar ali primeiro. Então nós vamos trabalhar com pessoas em 3 linhas estratégicas: comunicação, motivação e manutenção. Vamos lá? Comunicação. O principal fator da comunicação é que todos estejam na mesma página. Você precisa comunicar muito bem esse plano ou qualquer outro plano que você venha fazer para que todos saibam exatamente para onde a empresa está indo. A equipe precisa ter direcionamentos claros e específicos de você. Então, metas, atividades e responsabilidades devem estar bem distribuídas e bem definidas. Você pode, nesse momento, instituir um comitê de crise e eleger um colaborador responsável para isso. Então ele vai te ajudar na definição das atividades e na comunicação para toda a equipe. E um ponto da comunicação é que ela deve ser feita sempre. Toda vez que tiver uma atualização, ou na estratégia, ou nas metas, ou nas atividades, você deve comunicar a toda a equipe para que todos tenham real clareza de onde a empresa está indo. A segunda linha estratégica que você precisa trabalhar é motivação. Esse é um momento de muito medo e ansiedade pelos colaboradores. O medo ou a ansiedade, eles podem travar a equipe, prejudicar o desempenho, e isso vai prejudicar todo o planejamento. Então o seu papel como empreendedor é passar tranquilidade e segurança nesse momento, engajar a equipe, trazer para o jogo. Lembra que eles vão te ajudar a construir a ponte para chegar ao pós-crise. Então eles são fundamentais, estarem motivados e engajados no trabalho. Um ponto fundamental para a motivação, a gente já falou aqui, que é a comunicação. Então ter clareza das metas, das atividades e prazos, tudo bem definido, traz uma maior segurança e uma sensação de que sabemos para onde estamos indo, né? Também um ponto importante é você se mostrar ao lado da equipe nesse momento, não só ficar pedindo, colocando pressão e pedindo atividades. Então você mostrar que está jogando junto vai trazer um sentimento de harmonia e vai deixar a equipe mais motivada também. Outra boa prática é comemorar as pequenas conquistas. Vocês terão vários planos, várias atividades para fazer. Então cada pequena conquista, uma comemoração é fundamental. E mostrar positividade de que a gente está andando para o caminho certo. Sempre serão necessárias correções e algum plano vai falhar no meio do caminho. Mas você não pode mostrar desespero, você precisa servir como um filtro para a equipe. Porque pensa assim, se você desesperar, toda a equipe vai desesperar. Você é o alicerce dessa motivação. Se você se manter motivado, toda a equipe se mantém motivada. Tá fazendo sentido o que eu estou falando?
Então deixa para mim embaixo aqui nos comentários o que você acredita que vai ser o principal desafio nesses dois pilares que eu falei até agora de pessoas, comunicação e motivação. E vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Então vamos lá, o terceiro pilar, manutenção. Nesse momento, a mensagem é: não demita. Mantenha a equipe o quanto você puder. Ao invés disso, vou te dar algumas estratégias que você pode fazer para trabalhar com a equipe nesse momento. A primeira delas é: avalie a sua equipe. Esse pode ser um momento de avaliação, de você ver quem que está engajado com você na sua causa, quem que vestiu a camisa mesmo da equipe e está comprando a briga para construir essa ponte e levar a empresa para o outro lado. Essa já é uma forma de você criando filtros para ver a performance da equipe de uma maneira geral. O segundo ponto é realocar as pessoas. Algumas áreas vão ter menos demandas que outras. Você pode mover as pessoas de maneira que otimize o resultado da empresa. Também, se por exemplo você resolver começar a fazer uma atividade que você não fazia antes, como por exemplo entregas, você pode colocar uma parte da equipe para fazer entregas, ao invés de contratar outro serviço. O terceiro ponto são treinamentos online. Você pode utilizar esse momento para capacitação, para eles fazerem cursos, estarem mais preparados no futuro. Nesse planejamento, eu vou falar do Sebrae aqui em 3 momentos. Ele é um parceiro dos empreendedores, então ele está promovendo vários cursos gratuitos online no portal deles. Acesse o portal do Sebrae e veja o treinamento que mais encaixa para você e para sua equipe nesse momento. Usa o Sebrae, hein? Eu vou falar dele em mais 2 momentos mais para frente. O quarto ponto é o trabalho remoto. Se você ainda não fez, você pode fazer. Colocar a sua equipe para trabalhar de casa e assim ela não parar. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar disponível aqui na lista, sobre 6 linhas estratégicas para você colocar a sua equipe para trabalhar remoto. Espero que te ajude, acessa lá. Uma quinta oportunidade é férias coletivas. Então você pode usar esse artifício das férias coletivas para ganhar um respiro a mais até esse momento de crise passar. Então se você ainda não fez, utiliza desse artifício. Então pessoal, a linha estratégica pessoa, você pode trabalhar com 3 pilares: comunicação, motivação e manutenção. Se lembra que as pessoas são um ponto fundamental, são a base de todo o processo de planejamento. Então você vai precisar muito delas daqui para frente. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês sobre pessoas dentro do nosso planejamento de crise completo em 3 passos. Esse foi o primeiro passo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre processos. Mas até lá, diz aí para mim, qual que você acha que vai ser o principal desafio para você nessa linha estratégica de pessoas? Comenta aqui embaixo que a gente vai conversando até o próximo vídeo sair. Também não esquece de dar o joinha aqui, curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não fez, assinando as notificações. Lembra que essa é a maneira que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a mostrar para outras pessoas. Dessa forma a gente atinge mais empreendedores com essa informação. E por último, pega esse vídeo, tem um botãozinho aqui embaixo, você compartilha com quem você sabe que precisa de planejamento estratégico para sua empresa nesse momento de crise. Essa é a forma de você ajudar outros empreendedores também a passar por esse momento. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!